mas que tem enraizado dentro de si a crença de que é impossível ser aprovado direto do terceiro e que já tá ali contando com 1, 2, 3 anos de cursinho. E aí eu quero dar um recado, se você é essa pessoa que tem essa crença e que tá pensando nisso. Isso é uma forma de você se sabotar, de você jogar pra frente o problema, de você empurrar com a barriga o problema, e não é isso que vai fazer a sua aprovação chegar. E o segundo ponto é, passa em medicina quem se prepara pra passar em medicina. Independente se você tem 15 anos ou se você tem 35, né? A preparação, a mentalidade e a forma como você organiza o seu tempo e a sua intensidade nos estudos é que vai determinar se você vai aprender ou não, se você vai passar ou não. Não tem nada a ver com o cursinho. Ah, por que então que a maioria das pessoas que passam são as pessoas que estão no cursinho? Porque essa ficha demora pra cair. Não é porque elas têm uma preparação melhor, é porque elas aprendem pelo erro, né? Então, tem até uma história bem legal que eu acho que vale a pena contar, que é uma história budista dos 4 cavalos, né? Que é a forma da gente aprender as coisas. Existem 4 tipos de cavalo. O primeiro cavalo é aquele cavalo que ele já nasceu corretamente. Ele não precisa passar por uma experiência ruim, ele não precisa ver um amigo se fuder, ele não precisa acontecer nada na vida dele, não precisa nem ameaçar acontecer, ele já vai fazer as coisas certas do começo. Esse cavalo quase não existe na vida real. Aí a gente tem o segundo cavalo, que é o cavalo que não precisa acontecer com ninguém próximo a ele, uma coisa ruim, ou ele não precisa ter uma experiência ruim pra aprender. Só de ver num filme, numa novela, só de saber que existe, ele já vai se antever aquele problema, não vai precisar se lascar pra aprender. Ele assimila. Ele assimila, né? Já é um pouquinho mais comum do que o primeiro. O terceiro cavalo é aquele cavalo que precisa acontecer com uma pessoa próxima dele, ele precisa sentir o problema de uma forma indireta, mas mais próxima. Mais próximo. E o último cavalo é aquele que precisa se lascar mesmo pra conseguir aprender. Ele é o burro, na verdade, É o ele é o cavalo. Precisa passar pela experiência para ser transformado pela experiência. E eu te falo, meu querido, você não precisa passar pela experiência para ser transformado por ela. Você não precisa fazer 1, 2, 3 anos de cursinho pra no quarto você perceber que assistir aula não vai fazer você aprender. Você pode se antever a isso. Você pode ser o segundo cavalo, o terceiro cavalo. Você não precisa sofrer na própria pele pra conseguir assimilar isso. Então, é uma coisa muito comum. Não é porque o cursinho é melhor, é porque as pessoas demoram pra aprender. Então, não deixe pra depois o que você pode melhorar agora na sua rotina de estudos. Você tá num ambiente propício pra estudar. Você tá num ambiente onde é muito mais saudável do que o cursinho. Muita gente acha o ensino médio, nossa, é muito tóxico. Muita pressão, né? É muita pressão. Meu querido, você não viu uma sala de cursinho só de quem quer Muito medicina? pior. É muito pior. É muito pior mesmo. E eu não tô falando isso pra te assustar. Eu tô falando isso pra te possibilitar mudar antes que isso seja necessário, exatamente. né? Então, acho que é um ponto muito interessante. Você concorda? Você acha que a galera dá uma empurrada com a barriga porque acha que não vai passar direto mesmo, não fez um bom primeiro ano e aí não tem tempo de consertar? Eu acho que ele não tem... Eu acho que isso bate muito na confiança, né? Porque, assim, geralmente, vamos falar a verdade, costumeiramente, o que acontece? 90% dos aprovados, eles estão no cursinho ou estudando sozinhos, eles saíram do ensino médio. 10% são as pessoas que conseguem passar. Por que isso acontece? Geralmente, o aluno, como você falou, ele tem mais tempo de preparação. Claro, pode ser isso também, porque tem aluno que, né, vai entender que ele tem que estudar para passar quando ele está no cursinho, não quando ele está no ensino médio. Então, teve mais tempo para ele despertar. Mas eu acredito que as pessoas que estão ouvindo isso aqui, elas são diferenciadas. Elas já entenderam que elas precisam estudar. Então, se você ganhar tempo com o erro dos outros e com a experiência que você pode ter, ou que ouvindo os podcasts, escutando alguém que já foi aprovado, isso ajuda demais o aluno a ganhar tempo, né? É possível passar direto terceiro? Desde que você entenda que você precisa sentar a bunda na cadeira e estudar, não tem milagre, de que você entenda quais são os seus pontos fracos e qual é a sua estratégia para estudar. Tava pensando exatamente Então, assim, principalmente, eu acho que o próximo erro que eu ia falar, que encaixa muito com o que você me perguntou, é a falta de segurança é porque ele não tem estratégia, às vezes ele não sabe o que ele tá errando. Por quê? Porque ele não teve experiência ainda. Muita gente faz o Enem lá no segundo ano, né? Mas, segundo ano não sabia nada, né? Beleza, você não sabia. Mas no terceiro ano, gente, você já tem 80% do conteúdo que vai cair. Se você não consegue fazer uma prova do Enem e ir bem, não é o conteúdo, é porque você não sabe fazer a prova. Então, dar essa desculpa de, eu não tô indo bem porque eu não tenho conteúdo. Pega o que você errou. Foi o conteúdo que você já estudou ou o conteúdo que você não estudou ainda? Cara, isso é E essa análise, tapa ela não no é aluno, né? incentivada nas escolas, né? Não, de maneira alguma. É o que eu sempre falo, assim, muitas pessoas têm a sensação, né? E aí já é um outro tópico também que eu acho que vale super a pena a gente falar sobre o ensino médio, que as pessoas acham que sempre a resposta é estudar mais, né? Sempre eu preciso estudar mais, foi porque eu enrolei, foi porque eu dormi de tarde e não consegui fazer a coisa acontecer, sabe? E às vezes não é isso, gente, né? Você já teve a sensação de fazer a prova do Enem ou de fazer uma prova anterior ou um simulado que seja realmente feito por questões do Enem e de achar que aquilo que tá lá na prova não tem nada a ver com aquilo que você tá estudando dentro de sala de aula? Essa sensação acontece porque há uma desconexão com a forma que a escola entrega o conteúdo e a forma como o Enem cobra o conteúdo. O Enem cobra o conteúdo baseado em habilidades e competências. Ela é uma prova essencialmente interpretativa e analítica. Então,
não vai ter a professora de português da sua escola de gramática que explicou o que é um verbo intransitivo direto na prova do Enem da forma como você estudou na sala de aula. Vai ter um monte de texto, uma interpretação de texto super pesada, vai ter distrator, vai ter um monte de fatores que não são ensinados na escola. E que se você não estiver antenado ao que vai fazer você passar, que são essas regras, essa estratégia, você não vai ter chance. Então, a escola é suficiente? Não, não é suficiente. Se você quer um curso menos concorrido, pode ser que seja, pode ser que dê. Mas se você quer medicina, dificilmente a escola vai ser suficiente. Então você precisa se atentar ao estilo da prova, a como a prova é cobrada, a conseguir conectar o que você está estudando naquela prova, né? E pouquíssimas pessoas que estão concorrendo com você, do seu nível, né, do ensino médio, vão fazer isso. Então já é uma grande vantagem. Então, se você está ouvindo aqui a gente agora, faz o seguinte: pega uma prova anterior do Enem ou do vestibular que você vai prestar, né, próprio, e faz para conhecer. Faz esse exercício de ver o que você está errando. Conhece as tuas dificuldades, né? Você quer se preparar da melhor maneira possível e tá no ensino médio, dá uma olhada aqui na descrição.